Olá, eu sou o professor Ozenildo Rocha, da disciplina Antropologia Cultural. Esse é mais um semestre que se inicia e com ele também muitos desafios. E por isso mesmo eu quero convidar você para juntos fazermos aqui uma jornada de conhecimento, ou seja, um conhecimento que nós iremos fazer um mergulho para dentro e também um mergulho para fora. O que seria isso? Esse mergulho para dentro é aquela compreensão de nós mesmos, quando nós então começamos a observar aquilo que está no nosso entorno, as culturas, os ritos e todas aquelas manifestações. Porém, quero convidar você também para fazer uma jornada de autoconhecimento, mas também percebendo aquilo que está fora de nós. O que seria isso? Seria aquelas descobertas do que está implícito em cada uma das culturas, ou melhor, aquilo que por trás das culturas está impresso e que comumente nós não conseguimos normalmente perceber. Então, essa nossa disciplina, que é a Antropologia Cultural, ela pretende fazer esse caminho, nos levando nessa jornada para dentro e para fora, de modo que, de alguma maneira, nós venhamos a exercitar um pouco mais da autocompreensão de nós mesmos e daquilo que nós produzimos dentro da sociedade. Pois bem, uma primeira questão que nós poderíamos levantar aqui, quando falamos ou quando propomos estudar sobre a disciplina Antropologia Cultural, é aquela frasezinha que eu colocaria para vocês aqui. Se você já se perguntou o que está por trás dos ritos, das crenças, das culturas, do sistema ético e do sistema político. Porque, como eu disse para você, tudo isso se manifesta no nosso entorno, ou seja, estão fora de nós, mas que são produções que nós mesmos desempenhamos ao longo da história, ao longo das civilizações. E todas essas manifestações, que são construções históricas produzidas pelo próprio homem, elas, de alguma maneira, à medida em que nós as produzimos, elas também exercem algum tipo de influência sobre a nossa cultura pessoal ou individual. Então, o que nós queremos aprender, ou pelo menos desenvolver aqui na nossa disciplina, é que a antropologia cultural, ela pode nos auxiliar em como todos esses processos foram desenvolvidos por meio da ação e criação humana. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que ao estudar a disciplina Antropologia Cultural, e vocês verão nas próximas unidades, algumas questões que nós propusermos a estudar com maior profundidade, questão de gênero, a questão da própria política, enfim, as questões que estão envoltas no nosso entorno. Então, a antropologia cultural, ela vai nos auxiliar em como nós, como seres humanos, desenvolvemos esse tipo de cultura que, de alguma maneira, está aí construída. Pois bem, quando nós falamos dessa jornada para dentro e dessa jornada para fora, nós precisamos então definir termos, precisamos conceituar. Afinal de contas, compreendemos melhor aquilo que vamos trabalhar quando temos em mente as definições claras daqueles objetos ou daquilo que nós vamos tratar. E nessa definição geral, eu queria colocar para você aqui a etimologia da palavra antropologia. Como você mesmo pode perceber, ela é formada por duas palavras que está aí na própria língua grega, que é anthropos, que significa o estudo que significa o homem, né? E o logos, que significa estudo, né? Então, na junção dessas duas palavras, nós poderíamos então entender que a antropologia, traduzindo como homem, e logos como estudo, seria então aquela ciência que trata do estudo do homem, do estudo que trata de tudo aquilo que o homem pode e pôde produzir ao longo de toda a sua caminhada. Como vimos aqui, a etimologia da palavra, como ciência da humanidade, a antropologia como ciência da humanidade, ela se preocupa em conhecer cientificamente o ser humano em sua totalidade. Se ela é o estudo do homem,
Então, ela procura conhecer o ser humano não somente em um aspecto da sua manifestação, mas em toda a totalidade, o que lhe confere um tríplice aspecto. Bom, quais aspectos seriam esses que estão dispostos na antropologia? Diríamos que um primeiro aspecto é que ela é uma ciência social. Como ciência social, a antropologia ela propõe conhecer o homem enquanto elemento integrante de grupos organizados. Mas não é só isso também. Se ela é uma ciência social, ela também é uma ciência humana. Claro, a ciência que trata das coisas dos seres humanos. Então, ela volta-se especificamente para o homem como um todo, na condição de ciência humana. A sua história, suas crenças, seus usos e costumes, a sua filosofia, a sua linguagem, enfim, isso tudo retratando como ciência humana. Mas se a antropologia é uma ciência social e é uma ciência humana, ela tem uma terceira dimensão também, que seria a dimensão da ciência natural. Como ciência natural, a antropologia interessa-se pelo conhecimento psicossomático do homem e sua evolução, ou seja, que tipo de manifestação pode ocorrer na própria corporeidade do ser humano. Por isso, quando os antropólogos das demais ciências fazem aí os seus estudos, as suas escavações e encontram ali diversos tipos, de materiais, isso é fundamental também para o estudo da antropologia, na medida em que eles auxiliam a antropologia na sua forma científica de examinar essa perspectiva psicossomática do ser humano. Pois bem, falaremos um pouco aqui para você sobre o surgimento da antropologia, que surge, claro, no século XVIII. E como nós podemos perceber ali, até esse tempo nós não tínhamos a antropologia enquanto uma ciência, de fato. O que nós tínhamos ali eram estudos de cronistas, de viajantes, soldados, missionários e comerciantes que faziam ali os seus relatos daquelas viagens que eles exerciam. E dali então se extraía formas e modos de vida diversos encontrados nessas viagens que eram feitas. Bom, podemos compreender então que a antropologia como ciência ela tem um objeto de estudo. E o que seria então esse objeto da antropologia? O objeto da antropologia engloba as formas primitivas e atuais dos homens, e suas manifestações culturais. Ela se interessa preferencialmente pelos grupos simples, culturalmente diferenciados. Então, o objeto dela engloba todas as formas físicas primitivas e também atuais do ser humano. Ela também tem um objetivo, ou seja, com esse estudo científico da antropologia, onde ela pretende chegar? Nós poderíamos dizer que ela fixa como objetivo o estudo da humanidade como um todo, não é? Isso então seria o objetivo da antropologia. Bom, a antropologia ela tem duas linhas mestras, que diríamos aqui, duas macro linhas de investigação. Quais seriam essas duas linhas? Primeiro, nós teríamos a antropologia física ou também antropologia biológica. Porque essa antropologia, ela estuda a natureza física do homem, procurando conhecer suas origens e evolução. A outra seria a antropologia cultural, que é objeto, inclusive, dessa nossa disciplina. A antropologia cultural já é um campo mais amplo da ciência antropológica. Então, feitas essas primeiras impressões e observações acerca da nossa disciplina, eu quero convidar você a estudar, a ler aquilo que nós propomos, a verificar tudo aquilo que está nessa nossa unidade. E no capítulo 2, ou na unidade 2, nós vamos então explanar um pouco mais daquilo que nós aprendemos. Muito obrigado, até mais.